Olá pessoal, Silvia Ribeiro, direto da Câmara Municipal de Santo André. Acabamos de participar da audiência pública sobre a crise hídrica no Cemasa, né? E aqui estamos com o vereador Pedrinho Bottaro e com o vereador Marquinhos para falar o que eles acharam sobre essa audiência, qual foi o resultado, se as respostas que eles queriam foram agradáveis, né? E quais os próximos passos. Tudo bom, vereador? Olá, Silvia. Olá, você que nos assiste. Eu acho que foi muito positiva, porque o governo Paulo Serra pediu que o superintendente da Cemasa viesse até aqui, o Ricardo, justamente para poder mostrar, primeiramente, o porquê da crise hídrica, que na verdade foi pontual. Ele informou para a gente que aconteceram dois problemas relacionados ao Cemasa, dois momentos. O último momento, que foi dia 3 de fevereiro, a cidade ficou com interrupção de fornecimento de água 24 horas, que acabou gerando um delay de 7 dias, e aí vários bairros ficaram desabastecidos. Então, foram dois problemas técnicos pontuais. Foi importante ele mostrar também que a questão do fornecimento de água, em tese, não tem relação com a dívida pública que se tem, mas ao mesmo tempo ele explicou a origem da dívida. Em 1996, na primeira gestão então do Celso Daniel, a gestão anterior, que era a gestão do Brandão, pagava em juízo esse valor da discordância do valor da água. Em 96 ele parou de pagar em juízo e acabou. Ele arrecadava da população de Santo André, porém usava esse recurso para outros pagamentos. Então, infelizmente, a dívida foi sendo criada, acumulada, mas o que ficou registrado também, e aí foi fala do próprio superintendente do Cemasa, a falta de investimento que houve durante todos esses anos, ou seja, fala-se muito também da não privatização. A última ação do governo Grana, quando foi fazer a estação de tratamento de esgoto, foi fazer um acordo junto à Odebrecht Ambiental para que ela explorasse em 25 anos a questão do esgoto de Santo André. Então ali já era um primórdio da privatização que hoje, infelizmente, aliás, hoje, infelizmente não, hoje está sendo debatido bastante sobre isso. Eu acho que tem que ser, mas ali atrás a prefeitura já tinha essa intenção no governo do Carlos Grana, se eu não me engano foi em novembro e dezembro de 2016 que isso começou. Mas o que vale lembrar é que, lógico, precisa ser feita essa estação de tratamento de água. A estação de tratamento de esgoto, planejada em 89, ainda pela gestão do Dr. Brandão, e aí o superintendente era o Ajan, estava programada para ser feita, e depois, quando assumiu-se a gestão, os contratos inclusive foram cancelados. Tinha dois pagamentos já feitos, primeiro e segundo pagamento feito, ficava ali embaixo do viaduto Cassaguera, e quando teve a nova gestão não foi feito. Talvez se naquela época, em 89, tivesse feito essa estação de tratamento de esgoto, hoje nós não estaríamos pagando o tratamento de esgoto para a Sabesp. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Silvio, uma vez eu escutei uma frase dizendo o seguinte: na época que o Dr. Brandão fez a Avenida Perimetral, era um absurdo, era uma obra faraônica, ele foi muito criticado por isso. Hoje ela está totalmente obsoleta. A mesma coisa nós temos a Pereira Barreto. Então tem coisas que em algum momento a gente precisa discutir o futuro. Não só a crise hídrica de hoje, não só a dívida que existe com a Sabesp, mas o futuro. Que Santo André nós queremos para o futuro. E é essa discussão que tem que ser feita, não apenas com a militância política, mas com toda a cidade de Santo André. Certo, e algumas questões que foram levantadas aqui bem polêmicas, né, sobre a privatização, sobre se a dívida é real de quase 4 bi. 3,4 bilhões de dívida do Cemasa, que nós temos aí uma ideia que tem no seu patrimônio um valor de aproximadamente 4 bilhões. Portanto, devemos 3,4 de uma instituição que tem um patrimônio de 4 bilhões, ou seja, os valores quase se equiparam. Isso nos preocupa muito. E eu apresentei aí, vereador Pedrinho e todos que nos acompanham, algumas questões, como por exemplo, o Cemasa sempre foi deficitário? Não. Em que momento essa dívida iniciou? Foi respondido em 1996. Todas as gestões, desde então, pagaram em juízo corretamente, mensalmente, o que deviam? Também não, né? Então, acho que para nós planejarmos o futuro, nós temos que compreender o presente, mas também compreendermos o passado. E me vem aqui à mente como que uma dívida chega a 3,4 bilhões. O Cemasa tem um faturamento anual de 320 milhões.
né? 340 milhões, perdão. Ou seja, para que essa dívida seja saldada, teoricamente, nós precisaríamos de 10 anos investindo todo o faturamento para pagá-la, né? E existe uma série de questões também que eu gostaria que vocês soubessem, como por exemplo, existem discordâncias no preço do litro da água cobrado pelo Sabesp, pago pelo Semasa, Sabesp cobra um valor, o Semasa acha que tem que ser outro. Existe uma série de situações a serem avaliadas. Agora, o que a gente não pode é o seguinte, é querer partidarizar situações pontuais de falta de água e querer resolver de um dia para o outro situações que vêm se estendendo e se complicando há décadas, tá certo? Então, acho que assim, não podemos ter dois pesos, duas medidas. Vamos investigar profundamente, vamos fazer um estudo profundo, mas que seja desde o início do problema e não simplesmente tentar analisar o hoje, porque o hoje ele é fruto do passado. Quanto a isso, vocês não tenham dúvida. E vocês vão montar uma comissão para ir até a Sabesp, conversar com o presidente? Na verdade já tramitando, já foi enviado o ofício para a Sabesp, né, já tanto para vir para a audiência pública quanto para comparecer nas nossas audiências ordinárias aqui na Câmara. Então, já foi feito o convite, a gente aguarda que o presidente da Sabesp também atenda com algum funcionário ou setor metropolitano, superintendência metropolitana aqui da região. Uma coisa que eu quero ressaltar que o Marcos colocou muito bem, não se pode partidarizar a questão da água. É um problema, a gente sabe disso, mas não se pode, é uma dor também para grande parte da população, inclusive nós mesmos sofremos com isso. Então a gente não pode realmente fazer isso palanque político. Nós vemos aí pessoas que já passaram na administração pública municipal hoje questionar o que está sendo feito, mas a dúvida que fica, por que não foi feito quando eles tiveram, que nos antecederam inclusive. Eu sou vereador de primeiro mandato, há anos essa dívida tem desde 96, então nós estamos falando de muito tempo que passou, por que só hoje essas pessoas estão querendo que seja apurado com afinco? E olha, existe um assunto, vereador, que eu gostaria de abordar aqui. Foi questionado da ETA, Estação de Tratamento de Água, que nós devemos ampliar tudo isso daí. Exato. O que acontece? Foi colocado muito claramente, olha a situação que chegou à nossa cidade, e isso vem como resultado de décadas. Tentou-se um empréstimo para se construir essa ETA e Santo André foi considerada incapaz de honrar com o pagamento do empréstimo, mesmo parcelado. O Ministério das Cidades negou por conta do mau crédito que a cidade tinha. Então, sobre a dívida que falam, né, que está aí há muitos anos, né, e eu ouvi dizer que tem uma taxa, agora eu não me lembro o nome agora, mas eu vou colocar aí nos caracteres, né, tem uma taxa que é cobrada, que o munícipe paga por essa dívida já na conta, vem na conta. Segundo inclusive alguns dizem, até os andreenses que já nascem com essa dívida, né? Exatamente. E isso daí tem que ser muito bem analisado, né? Porque se está sendo pago, a Sabesp, por sua vez, tem que considerar essa situação. Na verdade, é a taxa por atacado. Então, assim, na verdade, a taxa... o superintendente, inclusive, até disse que é uma questão muito complexa mas é como você fornecesse o volume, né, de água que você... E depois, ao mesmo tempo, você cobra pela operacionalização do sistema. Então, seria essa taxa, né, que é o que você se refere. E a abertura da cobrança em atacado e em varejo, que inclusive foi explicado para nós. Eu admito que eu não tinha esse conhecimento dessa diferença. Pois é, então, isso é uma coisa assim, né, que o pessoal paga e não está sendo paga, né? Vereador, presidente, muito obrigada pelas suas palavras. Obrigado pela sua atenção, por estar aqui conosco, acompanhar essa discussão e tantas outras. Eu deixo em aberto aqui para você estar sempre aqui em diálogo constante com a nossa casa. Sim, estaremos. Muito obrigada. A eterna disposição de todo mundo. Estamos aqui para servi-los e não para sermos servidos. Eu acho que isso é muito importante. Contem comigo. Um grande abraço e vamos em frente. Obrigada. Aqui foi Silvia Ribeiro, direto da Câmara Municipal de Santo André, da audiência pública, da audiência pública do Semasa. Obrigada, até mais.